boa tarde Alemanha já, né? Estamos nessa quarta-feira, feriado de São Paulo, essa quarta-feira fria, chuvosa. Meu sócio vai ficar bravo que eu falei que é da Alemanha, porque ele ainda não superou 7-1, mas tudo bem. Estamos aqui, eu sou a Ariane, né? Sou sócia fundadora da Vencer Ágil. A gente é uma empresa focada em educação corporativa, né? E a gente presta consultoria aí para variados ramos. E hoje a gente está aqui para falar de educação. Exato. Olá, meu nome é Leonardo, por favor, Léo. Estou aqui com a Ariane também para a gente falar sobre educação com o Josevaldo. Isso. Né? Josevaldo não é um nome esquisito, mas enfim. É o Josevaldo, os meus alunos me inventam vários apelidos. Eu sou professor de matemática da rede particular de ensino. Agora nós vamos romper alguns paradigmas aqui, falar um pouco sobre educação e também sobre projetos, né, gerenciamento de projetos com o Léo e com a Ariane, tá bom? É isso. Eu só queria dizer para vocês que a gente está aqui nessa manhã chuvosa, nesse feriado, porque foi muito difícil conciliar as agendas, apesar de eu morar na mesma casa, tá? Então, bem-vindos ao casamento, é isso, uma empresária com professor, a gente tem que conciliar as agendas e acho que ninguém ia aceitar gravar entre meia-noite e 6 da manhã. Então, a gente está aqui hoje nesse feriado para falar um pouco de educação. Eu tinha provocado um pouco vocês, quem segue a gente no Instagram, né? Sobre a relação entre a educação, mas o que educação tem a ver com gestão ágil de projetos, né? E aí, justamente, o professor Josevaldo, ele está envolvido nos projetos do novo ensino médio, né? Ele é professor de ensino médio. Você quer falar pra gente um pouco do que você está fazendo, do que você está trabalhando? Sim, o que acontece? Hoje nós estamos na iminência aí da necessidade de a gente implantar um novo ensino médio. Na verdade, a partir de, eu não me lembro muito bem a data, mas a partir da promulgação da Base Nacional Comum Curricular, a gente aí mudou-se o paradigma da educação básica, porque agora nós temos uma base nacional que dá aquilo que é o fundamento básico da educação básica para o Brasil inteiro. Uhum. Só que junto com isso vieram reformas que eram mais que necessárias para o ensino médio principalmente. Por quê? E vocês vão poder contribuir muito mais que eu nesse quesito, porque na verdade a educação, ela infelizmente, ela anda a passos de tartaruga em comparação com inovação, com tecnologia, até com as pesquisas no meio acadêmico. Então nós temos muitas pesquisas falando sobre tudo que deve ser feito e como que se deve fazer a educação hoje. Uhum. Temos pesquisas, comprovação científica com base em dados, em amostras, temos tudo isso. Porém, a educação ela é resistente a mudanças. Uhum. E claro, agora nós temos forças de leis para mudar a educação básica. Só que nós temos um problema, que é o seguinte, o novo ensino médio ele prevê agora, principalmente para o ensino médio, uma abordagem um pouco mais técnica para o ensino médio. Então os alunos eles fazem uma formação geral básica, que tem como sede a Base Nacional Comum Curricular, porém eles terão que ter uma formação que com base em cursos que podem ser optativos, podem ser obrigatórios, que cada escola pode oferecer, que a gente chama das disciplinas que são os itinerários formativos. Uhum. Que estão ligadas aqui? Estão ligadas aos eixos do conhecimento. Então, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e linguagens e códigos. Certo. O que acontece? As escolas poderão ofertar, e aí as entidades da federação, os estados, eles podem escolher como que eles vão fazer isso. Nós temos aí uns prazos, eu não me lembro quais são os prazos, mas nós temos aí uns prazos que são gradativos para que todas as escolas do Brasil se adaptem a isso num determinado período. Uhum. Só Só que nós temos um problema, que justamente eu acho que é onde entram vocês. Por quê? Essa aprendizagem que tem esse novo método de ensino, essa nova estrutura educacional, prevê coisas que a estrutura educacional atual não consegue acompanhar. Uhum. Por exemplo, os professores. Nós temos professores que geralmente no ensino médio são especialistas, então eles são formados
fizeram graduação numa área específica, como eu, por exemplo, fiz na área de matemática. E aí os itinerários formativos, eles são voltados para uma formação um pouco mais técnica dentro daquela área de formação do professor. A gente pode adaptar, as escolas estão fazendo isso, então aquele professor que tem mais aptidão para construir um projeto sobre ciências humanas, ele vai trabalhar com ciências humanas. Aquele que tem uma aptidão um pouco maior para trabalhar com matemática, ele vai trabalhar com matemática. E aí as escolas criam esses currículos e com o passar do ensino médio, que nós aumentamos a carga horária, isso tudo vem na direção da necessidade de você ter um ensino médio em tempo integral. Também com formação técnica. E esses itinerários, eles vão ser iguais às disciplinas que a gente está acostumado? Por exemplo, esse itinerário tem um plano de ensino para o ano todo ou eles são mais curtos? Assim? Aí é que tá. Depende. Depende do material didático adotado, depende da estrutura da escola. E a escola tem autonomia? A escola tem autonomia até certo ponto. Ela pode dizer o que ela vai ofertar. Então, por exemplo, na minha escola, eu acho que o meu corpo técnico e professoral, no sentido mais amplo, ele tem capacidade para trabalhar com um itinerário formativo referente à tecnologia da informação, por exemplo. Então, meu corpo técnico posso oferecer um curso relacionado à matemática e suas tecnologias. Ótimo. Então, eu não acho que minha escola vai conseguir dar conta disso. Só que nós temos um problema, porque nós temos leis que prevêem que isso deve ser aplicado em determinado período, só que nós temos o problema de nem toda escola, na verdade, nem toda entidade da federação, nem todo estado já está alinhado, decidido exatamente como vai ser feito em cada escola. Essa seria a minha pergunta. Como? Aqui em São Paulo, por exemplo, foi feito de cima para baixo. A partir de agora, as escolas deverão ofertar itinerários formativos no período da tarde. Os alunos poderão escolher, entre aspas, muitas aspas, aquelas disciplinas com base naquele currículo que ele quer seguir para o ensino médio, com base, em tese, numa formação básica geral, técnica, que ele tem necessidade, que ele acha que está alinhado com o projeto de vida dele. E esse é um outro quesito muito importante, porque na reforma do ensino médio vem justamente essa percepção de que a gente criticou tanto a ideia de que o ensino médio ele era extremamente abstrato e você decorava as coisas para passar no vestibular. Tá, a gente muda um pouco o paradigma, porque agora a criança ela vai ter que estudar, fazer o ensino médio dela, e aí em todas as redes particulares e públicas, vai ter que fazer o ensino médio que está alinhado com o projeto de vida dela desde o começo do ensino médio. Ela não pode mudar no meio do caminho. Depende novamente. Tem escola que permite a mudança, tem escola que não permite a mudança. Entendi. Porque o que eu tô vendo, essa mudança do paradigma da educação, é muito o que a gente trabalha na transformação ágil, né? Que é basicamente, a gente tem um modelo tradicional de gerenciamento de projetos, então é aquele modelo waterfall que a gente fala, né? Por que é o modelo waterfall, né? É até engraçado explicar porque as pessoas falam e não lembram por quê. Eu chamo de waterfall por causa do seguinte: o projeto ele demora muito, por exemplo, o primeiro ano do ensino médio. Então ele vai indo aqui, né? Ele vai indo, tá tudo bem. Você chega no primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, o aluno fala: ferrou, eu não vou passar de ano. E aí faz assim, que é uma queda d'água e cai. E aí ele reprova, enfim. E o professor e a escola, eles não têm oportunidade de ir adaptando. O máximo que você tem é, no próximo ano, talvez mudar um pouquinho o seu plano de ensino, mas é muito rígido ainda. Então, o que você está me falando, eu estou pensando que é o modelo que a gente faz de transformação ágil, que é justamente sair desse modo waterfall para ir no modo mais incremental e menos preditivo, no sentido de que a gente não planeja tanto, planeja, mas não tanto a longo prazo. Eles mudam. Isso, e a gente vai entregando em pequenos pacotinhos para o aluno ir se desenvolvendo e ele ir também inteirando, né, nesse aprendizado, e o professor também tem a oportunidade de melhorar, falar: não, isso aqui não deu certo, então no próximo ciclo eu posso melhorar mais um pouco. Isso aqui não deu certo, então no próximo ciclo eu posso melhorar.
Então eu vejo muito, é bem parecido isso que estão fazendo com a educação, com o que a gente faz, por exemplo, nós somos especialistas na área de tecnologia, mas justamente essa conversa é para mostrar que essa transformação, esse paradigma, esse mindset de agilidade, lean, esses conceitos, eles são aplicados em qualquer área. Então a gente vê esses conceitos, né, aplicados à educação, por exemplo. Porque o que muda é o mundo. O mundo está mudando. O mundo, a gente chama o mundo VUCA, é a sigla em inglês, né, mas é volatility, uncertainty, enfim, o mundo é volátil, o mundo é incerto, o mundo ele muda constantemente. Então, como que a gente vai conseguir planejar as coisas a longo prazo se daqui 6 meses a gente não sabe? A gente estava todo mundo bem, e em 2 semanas ficou todo mundo em casa, era só 15 dias, virou 2 anos. A gente está aqui bem, estoura uma guerra na Rússia. Verdade, então, hoje pode ser verdade amanhã, né? Exato, Tem que ser então... adaptativo. Acho que é adaptação. Adaptação, exato. Essa é a palavra. E daí, nessa pegada de adaptação, eu tenho uma pergunta. Eu tô demorado aqui, a gente, aparentemente, como você disse, linguagem, ciência da natureza, ciência humana e sociedade aplicada é matemática, certo? Então eu acho que como você está dando aula hoje, provavelmente não vai ser como você estará dando aula daqui 1 ano ou daqui 6 meses, certo? Sim. Essa adaptação, essa mudança, como é que ela está sendo? Ela vai ser de uma maneira só, acabou o ano, 31 de dezembro, mudou tudo, virou a chave, dia 1º de janeiro você está dando aula diferente, ou você vai ter a possibilidade de, primeiro bimestre, não sei se vocês trabalham com bimestre lá, mas primeiro bimestre a gente vai ter esse approach. Se der certo, ok, se der certo a gente vai poder mudar. Ou se não, começou o ano, vai ser aquilo até o final do ano e daí a mudança vai só virar no outro. A gente precisa fazer uma distinção muito grande entre educação pública e particular. Na verdade, no estado de São Paulo, por exemplo, já está sendo implantado. Então, já está acontecendo isso. E foi assim. Virou dezembro, começou o ano letivo de 2022, novo ensino médio. Agora, nós teremos itinerários formativos, com os professores que dão essa disciplina alinhados à disciplina que ele dava aula antes. Ou caso o professor que ele se sinta capaz de trabalhar. Por exemplo, eu sou professor de matemática, mas eu gosto de artes, então eu posso trabalhar com artes com os estudantes. Desde que eu tenha uma comprovação ali mínima de que eu estudei aquilo, que eu tenho competência técnica para fazer aquilo, eu consigo ministrar um curso relacionado a artes, por exemplo. O que acontece muito hoje eu faço essa distinção de uma forma e é importante a gente fazer isso porque o novo ensino médio no estado de São Paulo, na escola pública, que é a massa, não está dando certo. Porque a gente não tem professor suficiente, porque você imagina, eu sou um jovem professor, apesar de já idoso, dor nas costas e tudo mais, mas eu tenho, assim, na educação básica eu estou trabalhando já desde 2017, só que como professor estou há 2 anos, eu acabei de completar 2 anos como professor. Eu estou entrando na educação básica praticamente agora, então eu estou mudando meu perfil como professor, eu mudo a cada dia. Só que você imagina um professor que está há 30 anos, há 20 anos trabalhando e ele vai ter que lidar com uma demanda de currículo, de planejamento completamente diferente. Aquilo já é desmotivação, insegurança, o professor ele vai querer ficar só atrelado àquelas disciplinas do currículo básico que estão na BNCC. Então a BNCC prevê a matéria, o que de matemática o aluno precisa saber até o ensino médio. Tem esses conceitos. Então o professor de uma geração um pouco mais passada, ele vai querer se agarrar a isso, porque é aquilo que ele tem segurança para trabalhar. E ele não está errado, porque foi feito de uma forma errada. Não se ofereceu formação para os professores. Mas tem essa formação semanal com os professores, ou tem formação do Estado ou da Prefeitura, dos municípios com os professores, mas não chega nem perto daquilo que é necessário. Você dá uma informação para um professor falar, isso vai acontecer, não significa que você vai estar preparado para aquilo. E aí nós temos um problema, por exemplo, na educação pública, que a gente assiste as propagandas e a gente acha que está tudo bonito, porque o aluno ele vai escolher aquele itinerário formativo que está alinhado ao projeto de vida dele. Então, no primeiro ano ele vai testar uma coisa relacionada a ciência, sei lá, tecnologia de informação, aí no outro ele vai testar algo relacionado à área da saúde. Tá, beleza, mas
Quais escolas estão oferecendo isso? Porque as escolas têm autonomia para decidir o que vai ser ofertado. Então ela vai se basear naquela segurança de, eu posso fazer isso ou não posso. Tudo bem, só que nós temos um problema. Já se torna completamente um fake o comercial. Por quê? Porque você vê, se a escola decide o que ela vai ofertar ou não, então, e eu sou obrigado a me matricular ali numa escola que está o mais próximo possível da minha casa ou uma que tenha matrícula, Eu sou obrigada a fazer. você vai ser obrigado a fazer aquilo que está disponível. Eu queria pegar um gancho no que você falou antes, que é esse conflito de gerações, né? As transformações que eu participei, transformação ágil, acho que é um desafio global nisso. Porque quando você vem com a mudança, é muito fácil a pessoa resistir. Assim, é o primeiro, na verdade é instintivo. Porque nosso cérebro ele não quer sair da zona de conforto. A gente gosta de ter certeza, a gente não gosta de incerteza. Né? Então a gente quer ter previsibilidade de tudo, né? Então a primeira coisa que a gente encontra é a resistência, isso é fato. Tá? E por isso que a transformação ágil ela é um processo muito longo de acontecer. As pessoas acham que tem muita consultoria aí que vende pílula milagrosa, né, que vai chegar em 3 meses e vai fazer a transformação ágil na sua empresa, mas tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque a transformação, primeiro que a gente foca, por exemplo, na Vencer, a gente entende que tudo começa com pessoas. Então tudo é feito por pessoas. Exato. Então a gente começa a trabalhar com as pessoas, então a gente faz workshop, a gente faz treinamento, a gente mostra para a pessoa os resultados daquilo. Então a gente não sai falando, agora você vai trabalhar assim. Não, a gente primeiro mostra os resultados. A gente faz a pessoa experimentar a melhora. Para a pessoa mesmo, ela ser um agente influenciador daquilo. Para ela mesmo virar para o colega e falar, nossa, a gente fez desse jeito e foi muito mais legal. Foi muito mais rápido, foi muito menos custoso, enfim. Então a gente começa agindo nas pessoas. Então a gente tem alguns pilares que a gente trabalha pessoas, depois a gente trabalha processos, aí a gente vai para o produto em si, que aí pode ser, enfim, no seu caso é uma aula, um itinerário formativo, mas primeiro você tem que trabalhar com as pessoas. Então é muito legal ver essa relação, porque é exatamente os desafios que a gente vê, né, quando a gente vai trabalhar. Desculpa, é um pouco até triste, porque para vocês nessa situação, porque do meu ponto de vista, eles deveriam ter juntado vocês professores, explicado, a nossa ideia é essa. O que vocês acham? Como a gente pode implementar? Vamos testar? Vamos Exato. Fazer uma coisa assim na antes? sua área, matemática, o que você acha da gente aplicar dessa maneira? Você é o especialista, Exato. Entendeu? A sua voz deveria ser ouvida. Sim. Aí, na minha opinião, José, eu acho que deveria ser assim, assim, assado. Tá, José, vou te desafiar nesse ponto aqui. O que você acha disso aqui? Eu escutei de outro professor de matemática também que nessa maneira de fazer pode ser legal. E daí vocês vão moldando. Primeiro bimestre deu errado? Não tem problema. Que bom que vocês conseguiram errar no primeiro bimestre, porque se vocês erraram rápido, você já tem uma forma de melhorar. E daí eu tenho certeza que em 6, talvez 1 ano até, enfim... Já ia estar uma coisa bem melhor construída, exato. Eu não entendo, assim, eu nunca entendi a necessidade de querer deixar tudo pronto, sabe, de uma maneira completa, sabe, pra ontem. Não, leva tempo. O melhor sempre é se fazer, ter essa continuidade, essa melhoria contínua sempre, né? E assim, é bom também deixar claro que assim, isso não é aplicado a tudo, né? Tipo, se você está construindo um foguete também, acho melhor você ter tudo preparado, né? Pra não explodir. Sim. Mas assim, no mundo que a gente vive hoje, com os desafios que a gente tem hoje, cara, eu não vejo outro jeito de trabalhar, sabe? Pra ter sucesso. E deixa eu falar, você falou muito do ensino estadual, como que tá funcionando isso na sua escola? As experiências mais exitosas, aquelas que estão tendo sucesso nessa transformação, são as instituições do setor particular. Porque tem estrutura, porque você consegue capacitar o professor melhor, porque você teve um olhar atento à mudança com muito mais antecedência. Então foi um processo um pouco mais... foi projetado da maneira correta. Então o que eu passo na minha instituição é algo muito alinhado com o que vocês estão falando. Então, eu tenho autonomia no meu plano de ensino dos itinerários, e aí eu vou moldando ele de acordo com as minhas necessidades e com o perfil do meu estudante, que é o que deve ser feito, porque pensa que cada
o ser humano é diferente e que cada turma tem um perfil diferente. Então, tem uns que gostam, eles ficam muito mais engajados quando eu estou trabalhando com o iPad. Tem uns que são muito mais engajados quando eu estou trabalhando em campo. Então, cada turma eu vou ter que me adaptar. As experiências exitosas levam em consideração exatamente isso. Eu não preciso fechar o meu planejamento anual. Eu tenho itinerário, então o que está fechado o itinerário está aqui. E esse itinerário tem que contemplar certas habilidades, certos conhecimentos e certos conceitos dessa área de conhecimento. Tudo bem? Beleza. Dentro disso, o professor ele tem noção do que tem que ter no currículo e como ele pode se adaptar àquilo. E aí ele vai moldando vai mudando o perfil dele de acordo com a turma, vai colocando para a turma novos métodos, novos tipos de aprendizado. Então, a gente trabalha muito nos itinerários, principalmente na minha instituição, com aprendizagem por projetos ou baseado em projetos, que é como se fosse uma simulação do que o mercado de trabalho que está alinhado a essas melhores práticas que vocês estão falando, estão fazendo. Então, eu não preciso apresentar uma solução robusta de cara, mas eu faço um modelo, e aí, com base nesse modelo básico, eu consigo dar uma proposta de solução e vou melhorando ele com o passar do tempo. Famoso MVP, que a gente chama. Qual é o significado? Produto mínimo viável. Exatamente. Eu posso resolver de cara o meu problema com a solução mais simples e nada me impede de, com o passar do tempo, ou mudar a solução ou aperfeiçoar aquela que eu já ofereci. E a gente tem, na minha instituição, a gente faz isso. Então, na instituição onde eu trabalho, a gente faz isso e nós tivemos essa autonomia, eu tenho essa autonomia, não só nos itinerários formativos, mas eu também trabalho um pouquinho com tecnologia. Eu trabalho numa disciplina que chama Pensamento Lógico Computacional. E eu acho que a principal vantagem que eu tive nesse novo desafio foi autonomia total. Eu estou criando, inclusive, como é uma disciplina que não está prevista no currículo, então eu tenho autonomia até para criar o currículo dela. Então eu decido o que vai ser aplicado, o que vai ter, o que vai aparecer de conceito ali. Então isso é legal. Mas, claro, aquelas disciplinas dos itinerários, e principalmente aquelas da base, as da base elas estão fechadas. Aquilo é importante que seja dito, que é o mínimo necessário. Só que assim... Mas não significa que você também não pode experimentar. Exato, não significa que a sua abordagem para ensinar aquilo seja fechada. Não significa que o seu planejamento ele não possa ser moldado de acordo com o tempo, com o período. Exato, e de acordo com o aluno, né, também. Porque a gente fala muito as empresas elas ficam por meses tentando adivinhar o que o cliente quer. E aí elas ficam outro ano construindo o que elas acham que o cliente quer, e a hora que elas entregam, elas descobrem que o cliente não quer, aquilo. Então, a gente fala do produto mínimo viável justamente porque sempre parte de uma hipótese. Eu tenho a hipótese de que o cliente quer isso. Porque também, assim, se você perguntar para o cliente também, se você chegar para o aluno e falar, como que você quer que eu te ensine matemática? Ele vai saber te responder? Ele não vai, né? Provavelmente ele vai falar assim, eu não quero ensinar. Exato. Então, nas empresas que oferecem outros tipos de produtos, elas também não perguntam pro cliente. Então, a gente parte de uma hipótese que essa é a melhor maneira, e aí a gente testa essa hipótese primeiro com um produto mínimo viável, que a gente gasta o menos tempo possível e tem o mínimo. Dependendo do feedback, a gente vai ajustando. Tipo, não, errei completamente, começa de novo. Ou, nossa, tá legal, mas precisa melhorar. Então, é a mesma coisa, cara. Justamente a gente quer quebrar esse paradigma, porque quando a gente fala dessas técnicas, né, de gerenciamento de projetos, desses conceitos, as pessoas ligam só a tecnologia. Então, não a gente tá aqui a vencer, ela não tá para trabalhar só com empresas de tecnologia. A gente pode entrar com qualquer, por exemplo, uma escola, uma instituição de ensino que dá um curso. Como eu posso melhor oferecer? Porque um curso é um projeto e o aluno é seu cliente. Então, a gente ajuda também essas pessoas a pensar de forma diferente. Não só para entregar software, aplicativo, não é só isso, né? Exatamente, porque, por exemplo, como eu falei, e aí, acho que a sua fala inicial é muito importante. Primeiro, vocês têm que cuidar das pessoas, capacitar e ouvi-las e conseguir moldar aquilo que se pretende naquele itinerário ao que o professor tem de melhor
E a escola também, de estrutura. E o que acontece? Eu vejo, e aí é uma coisa que eu acho legal de vocês falarem um pouco também, porque eu vejo assim, eu vejo a necessidade. Agora, acho que o problema principal a gente vem aí de séculos de tradição de educação, não séculos, décadas, porque a gente considera essa educação mais com base em linha de produção, ali a partir da década de 60, 70. Então, a partir dali que a nossa educação engessou bastante, foi uma coisa mais muito enrijecida e resistente à mudança. Então, isso se perpetuou até agora. Então, você imagina, a gente vai ter que moldar uma estrutura de um pensamento, de pessoas, de gerenciadores, de líderes que estão pensando ainda com aquela cabeça. Exato. Eles também precisam romper isso. E eu gostaria que vocês falassem também para o público o seguinte, falar um pouco sobre, eu tenho agora um novo itinerário, eu queria que você falasse justamente sobre o MVP, porque desistam da ideia de querer projetar um negócio gigante e perfeito para um ano inteiro. E aí você tem que obter isso porque o seu resultado lá no final do ano, nas avaliações internas, externas, vai ser ruim. Não, até esses resultados, eles vão ser impactados pela maneira como você gerencia os projetos. Exato. E eu queria que vocês falassem justamente sobre isso, sobre como eles podem se permitir experimentar um pouco mais e se deixarem mais livres mas assim, quando eu falo livre também, aí vocês podem falar melhor sobre os impactos positivos disso. Então, esse negócio de produção em massa, ele vem muito da Revolução Industrial, né? Então a gente veio isso quando começaram a surgir as montadoras, aí começou a linha de produção em massa gigantesca. E aí até nesse caso veio a Toyota, né? Que é um caso que a gente estuda bastante na nossa área, que é o caso da Toyota, né? Que ela foi no caminho contrário da produção em massa. Então ela realmente fazia entregas menores e a Toyota, por exemplo, se alguma coisa estava errada, ela para a linha de produção para resolver o problema. Hoje, por exemplo, para exemplificar, né, essa parte de fazer entregas pequenas, né? Hoje, por exemplo, uma montadora X, quando ela produz um carro, ela produz peças a mais para ter em estoque, para, por exemplo, você vai na concessionária, você bateu o carro, você precisa de um para-choque novo, ela tem lá no estoque dela. Cara, isso é um custo gigantesco de transporte, de armazenamento, logística, que ela tem que armazenar essas peças. E talvez ela fez um carro tão bom que não vai precisar nunca. E aquele monte de para-choque que ela produziu vai depois pro lixo. O que a Toyota faz? Ela tem o termo, né, que a gente chama, que a gente estuda muito, né? Eu e o Léo somos engenheiros de formação, né? A gente estuda que é o just in time. O que a Toyota faz, por exemplo? Ela não vai produzir 1 milhão de para-choques para você. Ela vai produzir, ela deixa um na concessionária, um no centro de distribuição, um na fábrica. Aí, a partir do momento que você vai lá na concessionária e usa um, abre-se um pedido para o centro de distribuição falando, tá faltando um, eu vou mandar o meu, agora eu preciso receber um. A fábrica fala, beleza, eu vou te mandar o que eu tenho aqui e vou fazer outro. Então, não tem custo de armazenamento, não tem custo de logística, transporte, muito mais barato. Para que você vai ficar armazenando aquele monte de peça? E se não usar, pronto, eu não gastei, não tô com produzir coisa a mais. Então são coisas simples. Cara, isso a Toyota começou a fazer na década de 30. Não, 30? Foi 30. Acho que foi na década de 30 que a Toyota começou a mudar Depois a gente pede para os nossos consultores confirmar essa informação. Os estagiários ajudam. Exatamente. Eu não te lembro da década, Mas nessa pegada do MVP, pensa que o projeto é uma caixa, entendeu? Daí, 4 anos de projeto. Você idealizou aquele projeto, começamos a fazer, 4 anos depois entregando, pode ser que nesses 4 anos que se passaram, mudou. O que você queria já não é mais. Time to market. E aí? As coisas mudam. Nem precisa mais daquele projeto. Agora nem precisa, você demorou tanto que eu nem quero mais. E a ideia do MVP é que eu consiga agregar valor, mínimo, mais rápido, mas você já vê um benefício em tê-lo. Daí, beleza, te entreguei o MVP, agora a gente começa a pensar nas próximas funcionalidades para agregar mais valor ainda. E a gente continua fazendo um processo de discovery
para saber, ó, tudo bem, o MVP está entregue, começamos a trabalhar em outra funcionalidade. O Discovery aqui é eu junto com você pensando, olha, essa funcionalidade faz sentido? É legal para você? E legal que isso que o Léo tá falando, assim, né? Nós somos engenheiro, também sou engenheiro, cientista de formação, você também é cientista de formação. É muito parecido com o método científico, se você olhar. Porque qual que é o método científico? Você tem uma hipótese, e aí você valida essa hipótese. Valida, não validar, acho que validar é uma palavra muito... Testar. Testar. Você testa essa hipótese. E aí, dependendo dos seus resultados, você volta para a hipótese de novo. Porque você viu se aquela hipótese faz sentido ou não, você volta para aquela hipótese. E isso é um ciclo. E justamente a gente trabalha com os métodos Lean e os conceitos Lean e Ágil, é justamente você trabalhar nesse ciclo de aprendizado. Então, não é que eu vou fazer um MVP, vou entregar para você, por exemplo, você quer um meio de transporte. Que acho que todo mundo conhece essa analogia, né? Aí eu te entrego primeiro o patinete, e aí pronto, eu te entreguei o patinete, acabou. Não, eu te entrego o patinete porque eu vou falar, eu acho que eu vou ajudar, minha hipótese eu vou ajudá-lo já mais rápido que andar, né? Então eu entrego o patinete pra pessoa, legal, mas acho que ainda tá devagar, ainda tô demorando muito. Vou lá, volto, formo uma nova hipótese, eu acho que uma moto iria ajudar. Dou a moto pro cara. O cara usou, legal, mas tá muito perigoso. Eu não gosto de moto, o mercado precisa, eu tenho família, eu quero levar minha família. Aí a gente fala, putz, então, peraí, que levar a família. Lógico, não só pensando individualmente, né? Às vezes a gente tem que pensar coletivamente, porque você não dá, por exemplo, você não dá aula para aluno só, você dá aula para uma turma, então você tem que encaixar. E aí você entrega um carro, e aí você vai indo até chegar, sei lá, num avião, num foguete. Mas o importante já pensou se você quisesse entregar um foguete? Quanto tempo você ia ficar planejando, construindo, testando? Aí, a hora que você vê, o cara nem quer mais o foguete. A hora que você terminou de fazer o foguete, o cara nem quer mais o foguete. Ele nem tem segurança que ele vai falar. Você vê que esse foguete aí do nada, você é louco que eu vou entrar nesse negócio aí? Então, assim, é muito parecido, tipo, o método científico, entra tudo isso. Então, assim, a gente não tá falando, quando a gente fala de treinamento, né, de formação, que é até a questão da sua pergunta, né, a gente faz a pessoa experimentar os resultados daquilo. Porque, assim, eu não quero tentar convencer a pessoa de ficar, não, faz isso que é muito importante. Eu quero que ele experimente os benefícios e os resultados disso. Porque a partir da hora que a pessoa vivencia e experimenta, ela vai ter uma experiência dela e ela vai ter uma opinião sobre aquilo e ela vai conseguir influenciar as outras pessoas. Porque não adianta você chegar para a pessoa e tentar convencer ela de alguma coisa ou chegar, a gente, por exemplo, fazer um treinamento que é como se fosse eu, professora, ensinando. Nesse caso, não funciona. Tipo, se chegar um cara lá e dar um curso para você sobre como dar o seu itinerário formativo, a primeira coisa que você vai fazer é, o que esse cara tá falando? Quem que é ele para falar do que eu faço ou não? Então, o que a gente faz muito que funciona, que a gente vê que funciona, né? É deixar a pessoa experimentar aquilo. Tipo, vamos fazer esse teste aqui, vamos fazer um workshop, vamos pegar um projeto pequeno, vamos fazer desse jeito, tenta trabalhar desse jeito. E aí, o que você achou? Qual foi a sua experiência? Você acha que foi melhor? Você acha que foi pior? E aí a gente vai trabalhando em cima disso. Então, a gente não faz uma imposição. Então, para mudar o mindset, que é o mais importante de tudo, é o mindset, a cabeça da pessoa, o pensamento, a gente trabalha nessa base de experimentação mesmo e usando o método científico, tipo, testando. Então, esse que eu digo que é o grande diferencial da Vencer Ágil, assim, de qualquer outra empresa de treinamento, porque a gente não vai lá dar aula e tentar ensinar o padre a rezar a missa, porque o cara tá trabalhando com projetos lá há 40 anos. Eu tô há 8 anos. Então, ele vai falar, o que essa menina tá falando aí? Eu tenho 20 anos a mais que ela. Então, a gente tenta fazer experimentar, né? Eu acho que vai realmente dizer o errar. O errar não é ruim. Não. As pessoas têm que parar de achar que errar nossa, erramos, meu Deus do céu. Gente, aí vocês sabem agora uma maneira de não fazer. Entendeu? Exato. Até tem uma frase que fala assim, né? Que a única maneira de você sempre seguir o plano é se você nunca aprender nada. Né? No sentido de se você planeja muito grande,
sua cabeça vai tentar ficar seguindo aquele plano. Então, tipo, você vai ignorar as coisas externas pra seguir aquele plano, e no final, é o que eu falei, né, da queda d'água. Dá tudo errado. Até coisas óbvias, né? Eu lembro que você falou pra mim um dia sobre... a gente tá falando sobre, inclusive, nesse mesmo contexto, falando sobre resultados e como essa esperança de que algo projetado seguindo uma linha de produção pode dar muito ruim. Porque se você se você comete o erro num pequeno pacote, é um erro muito menor. Sim. Agora, se você erra a longo prazo, é um erro quase catastrófico. E pensando em educação, você acabou de interferir na vida de milhares. Você fez perder o ensino médio inteiro porque você... Por exemplo, e aí eu quero que você relembre isso, porque eu acho interessante também das cartas, da analogia que você fez das cartas, que você vai embalando e o resultado pode ser algo completamente absurdo, porque você não se deu conta de que você não fez um teste básico inicial. É trabalhar em pequenas partes, né? Porque a gente fala que trabalhar em pequenas partes é contraintuitivo, né? Então a nossa intuição, aí tem um exercício mental que um dos autores que eu estava lendo, ele faz, do livro Lean Startup. Ele faz essa analogia que é o seguinte: ele te dá uma tarefa, por exemplo, você tem uma pilha de papel. Eu estou fazendo uma aproximação, porque eu não lembro exatamente da história, tá? E depois vocês pesquisam exatamente, mas é mais ou menos, ele dá uma pilha de papel, que aí você tem que carimbar essa pilha de papel, depois você dobra essa pilha de papel e depois você põe dentro do envelope. E aí, intuitivamente, o que qualquer um faria é falar, primeiro eu vou carimbar tudo, depois eu vou dobrar tudo, depois eu coloco dentro dos envelopes, né? Ou até mesmo paralelizar, enquanto eu vou carimbando, você vai dobrando e depois eu coloco no envelope. E aí... Você carimbou tudo. Exato. E aí se você carimbou, dobrou, ficou o dia inteiro lá fazendo isso, 1.000, 10.000, no final das contas você vai colocar no envelope, não cabe. Pronto, você gastou um dia inteiro de trabalho e não cabe no envelope. Aí você pensa, o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter carimbado, dobrado e tentado colocar no envelope. No primeiro, em 10 segundos eu ia perceber que estava errado e ia mudar o meu jeito. Mas isso não é intuitivo. A gente acha que fazendo desse jeito vai demorar mais. Só que, pensa, eu perdi um dia inteiro fazendo do jeito para descobrir que estava errado. Desse jeito, eu fiz do jeito que eu achei que ia demorar mais, mas descobri em segundos que estava errado, corrigi o problema e consegui entregar. Do outro jeito, eu demorei muito mais. Porque eu assumi que ia dar tudo certo, que tava tudo. Então, assim, é contra-intuitivo você pensar que é mais devagar você trabalhar desse jeito, mas é orgânico, né? O mecanismo de aceleração, né? Sim. Você é rápido e aí quando você encontra o erro, você dá uma desacelerada, fica a ser rápido de novo. Só que se você erra grande, o desperdício é muito maior. Exato. Né? E nesse caso, você pode ir testando 1, 2, 3 cartas, você pode aprender, não sei. E aí você pode até melhor, mais rápido. Exato. Acho que é importante para as escolas e aí para as equipes técnicas, as equipes gestoras, e aí também pensando em secretarias municipais e secretarias estaduais de educação, pensar justamente nessa capacitação para os diretores, vice-diretores, coordenação, para pensar dessa forma, porque vai ser fazendo essas experimentações, a gente não precisa fechar algo, tem que ser robusto desde o início. Não, a gente pode ir testando e aí adaptando também isso às nossas limitações, porque principalmente agora falando de educação básica pública e também nas escolas particulares, você vai quando você faz um pequeno projeto, você entrega uma primeira versão que já funciona, que já é funcional, e você vai conseguir melhorar aquilo ou até mudar se você quiser, vai possibilitar que a escola faça uso dos seus meios, dos seus processos com muito mais eficiência. Você vai demorar muito menos tempo lá no final para você reorganizar tudo de novo, porque você já está fazendo aos pouquinhos. E é importante também isso, porque a gente está falando agora, eu estou falando de que a gente está conversando sobre aplicação imediata, equipe gestora das escolas particulares, das escolas públicas, aí pensando nessa capacitação para escolas,
para eles pensarem dessa forma. Isso. Eles entenderem que o mercado de trabalho funciona dessa forma. Isso não é nada mais nada menos que uma aplicação direta daquilo que nós temos. Os alunos do ensino médio, eles estudam toyotismo, eles sabem o que é isso. Na sociologia e na filosofia, principalmente na sociologia, eles discutem isso. Eles sabem esses fenômenos a partir da história também. Então, eles sabem como funciona e como fazer da maneira correta. Só que, como eu falei, a educação, infelizmente, ela sofre desse retardo com o tempo. Ela tem uma elasticidade, uma resistência muito grande à mudança. E talvez... Como toda instituição, tá? Isso não é exclusivo. Qualquer lugar que a gente chega... É a mesma coisa, né? Pode até falar, até empresas que se dizem ágeis, a gente chega e assim, acho que 90% realmente não é ágil. Até tem um dado interessante que eu tô lendo nesse livro que chama Accelerate, que ele fala que acho que 41%, ou é 31%, acho que é 41% das empresas sabem que o melhor jeito é você fazer isso, mas elas não fazem, porque elas não conseguem. Simplesmente assim. E até tem uma outra teoria que eu não lembro se é arte do possível ou arte do impossível, tá? Mas basicamente ele diz o seguinte, que é fazer o melhor que você pode com o que você tem. Então a gente sempre trabalha assim. Então quando a gente chega numa empresa para fazer... A primeira coisa que a gente faz, a gente trabalha com diagnóstico, né? A gente não chega lá, tipo, e vende o curso. A gente chega e vai com diagnóstico. Então, por exemplo, se a gente fosse lá na sua escola, a gente ia chegar, a gente ia fazer um monte de entrevistas, a gente ia levantar os problemas, ia ver se o problema é pessoa, se o problema é processo, se o problema... Aonde está o problema? Exato. Porque tem gente que realmente, às vezes as pessoas estão prontas, as pessoas já estão com o mindset pronto. O que falta realmente é melhorar um pouco ali o processo para elas conseguirem. Então, a gente nunca pressupõe nada, né? A gente vai estudar realmente para ver qual que é a limitação e dependendo das limitações, tipo, quanto de recurso você tem para gastar com isso? O quanto de pessoal você tem? Quais as suas limitações? E a gente oferece um plano específico para aquilo, para tipo, esse aqui é o melhor que você vai conseguir com o que você tem. Vocês têm que... E aí, é importante vocês falarem isso, porque a gente está falando de tudo isso, né? De processos, de projetos e tudo mais. Só que falar, a gente só está falando aqui, né? Então a gente está falando para as equipes gestoras das escolas pensar de uma forma mais simplificada, em entregas mais imediatas. Só que é importante também vocês falarem sobre a necessidade de uma equipe que esteja, que já entenda como funciona esse perfil de trabalho, entenda como funciona um gerenciamento de uma equipe ou a liderança de equipe que tenha esse pensamento. Porque, exatamente o que vocês falaram, também é importante ter essa visão de fora, essa visão de quem tem experiência em trabalhar com projetos ágeis, quem tem experiência e entende do assunto, que já aplicou isso inúmeras vezes nas práticas profissionais, porque a gente fala só de a gente tem que fazer essas entregas imediatas e fazendo testes para a gente ter no final um produto melhor. Sim, só que é importantíssimo vocês falarem justamente sobre isso, sobre a necessidade de vocês, e aí a gente está falando agora de corpo técnico das instituições, das escolas terem, no caso de vocês, da empresa de vocês, alguém ou empresa que auxilie nesse processo, que entenda do assunto. Exato. E que consiga enxergar onde e como você vai fazer isso de uma maneira menos danosa possível, com maior eficiência, sem que você sofra danos muito grandes no processo, por mais que ele seja curto, ele pode acontecer. Só que, exato, você tem que ter pessoas capacitadas que entendam. Aquilo, não é a escola, os professores, eles não são obrigados a ser especialistas nisso que a gente está falando. Então, por isso que é bem certo aqui. Por isso que existem outras empresas também parecidas com a gente, que a gente é especialista, a gente pode ajudar. Um dos produtos que a gente oferece também, que funciona bastante, é a parte de mentoria. Então a gente pega tipo uma pessoa dentro da instituição que ela está interessada em aprender, ela está interessada em aplicar, e a gente tem esse produto que a gente faz que é a mentoria. Então ela faz uma mentoria, por exemplo, com um dos sócios fundadores. Exato. Ou com algum parceiro nosso, dependendo da área, enfim. Um dos nossos consultores, ela faz uma mentoria com ele e ela vai aplicando. E esse mentor tem reuniões, por exemplo, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, depende da frequência que a gente negociar, mas ele vai ajudando essa pessoa. Então,
a pessoa pode tanto contratar uma consultoria, aí a gente vai entrar externo, a gente vai entrar lá, vai tentar conhecer as entranhas da empresa e oferecer, e também pode acontecer de ter uma pessoa com a iniciativa, e a gente oferece mentoria também para essa pessoa. Então, assim, cara, eu acho que a nossa missão mesmo, que quando a gente criou a Vencer Ágil, né, a nossa missão era isso, era ajudar as pessoas a aplicarem as coisas da maneira correta. Então, eu acho que é essa realmente a nossa missão. A gente quer ajudar. E não as empresas de tecnologia, startups. Não, a gente quer ajudar as pessoas em qualquer maneira. Se você é uma pessoa que você quer estudar para o vestibular e você quer usar a metodologia ágil, porque isso é aplicado a qualquer projeto. Projeto tem um projeto de vida, nosso projeto de vida. Então, assim, a Vencer Ágil também pode te ajudar nisso. A nossa missão é essa, né? E, inclusive, é legal a gente falar da educação, porque todos nós aqui viemos de universidade pública, né? E a gente sabe que a gente tem a gente fica com essa dívida, né, com a sociedade. Acho que todo mundo que estuda em escola pública fica com essa dívida, né? De, tipo, eu tenho que retornar isso de alguma maneira. E a gente tem uma frente social, que a gente oferece palestras, treinamentos, em instituições públicas, né? Escolas, universidades, enfim, gratuitos. Então, fica o convite para você, se você quiser na sua escola, na sua universidade, enfim, qualquer instituição de ensino pública, a gente também oferece isso gratuitamente, porque a gente quer realmente formar pessoas já com esse pensamento, sabe? Porque elas vão sofrer menos no mundo. Zé, eu tenho uma pergunta para você, voltando na parte de capacitação, que eu estou bem interessado. Porque aqui a gente fala na Vencer e tentar resolver junto com vocês. Mas como é hoje? Hoje você tem, nas escolas, tanto públicas quanto privadas, vocês têm a possibilidade de houve o ano, houve o bimestre, quadrimestre, semestre, e tem aquele momento onde você senta junto com o corpo educativo, olha, eu fiz dessa forma, foi legal, como é que vocês fizeram? Tem essa troca, tem esse compartilhamento, isso existe hoje? Existe, porque a hierarquia funciona bem simples. Então você tem direção da escola, coordenação, orientação educacional voltada um pouco mais para o estudante, e a coordenação educacional voltada para o corpo docente, para os professores. Então, quando o seu coordenador tem essa visão, uma visão um pouco mais atualizada, fazendo referência ao que vocês falaram, ele já percebeu isso, já entendeu um pouco isso. Então existe essa troca e esse coordenador ele vai te guiando, mas isso em casos privilegiadíssimos. É o meu caso. Mas vocês têm um momento para parar e pensar no que aconteceu? Porque a gente fala muito que a gente defende um momento que a gente faz essa retrospectiva, né? Para aprender. A gente pensa no resultado da turma, então... Tá. Então, é uma métrica. É uma métrica. E no aprendizado, claro. Então, e a satisfação do estudante também em ter aquela parte do projeto de vida dele contemplada de acordo com a estrutura e o que a escola proporcionou. Então, agora, até o meio de avaliar está mudando um pouco. Então, a gente está entendendo como funciona. Querendo ou não, a gente está fazendo um pouco disso, mas mais na marra e no escuro do que com pessoas que nos ajudem a fazer isso. Entendi. Porque também, como eu falei, a equipe gestora, a equipe técnica, ela precisa de um auxílio. E infelizmente, óbvio, geralmente, eles são muito capacitados. E eu falo no sentido de ter excelente formação, entendem de gestão de equipes, só que numa filosofia um pouco antiquada, dependendo da escola. E eu acho que a grande maioria das escolas ainda sofre com esse aspecto. É só interessante ressaltar que, assim, gente, inclusive eu tenho tá um pouco longe aqui para mostrar, mas eu tenho um exemplar aqui do PMBOK. Para quem é da área de projetos, a gente sabe que é o livro, o guia, né, de qualquer gerente de projetos, é um livro dessa lapa. E eu tenho aqui um exemplar, então, assim, o método tradicional de gerenciamento de projetos, ele não é uma coisa que a gente vai pegar e jogar fora no lixo. Ele tem eu acho que ele vai continuar convivendo aí, é uma convivência amigável, porque a gente tem vários tipos de projeto e várias metodologias que funcionam para cada um.
Então, aqui na Vencer, às vezes, a gente trabalha com agilidade, mas às vezes a gente vai instruir nosso cliente a falar, não, esse tipo de projeto realmente, uma metodologia um pouco mais simples, ou uma metodologia pesada, vai ser melhor para você. Então, a gente não tenta evangelizar as pessoas e a agilidade, tipo, não, você tem que usar, porque não serve para tudo. Sim. E acho que essa consciência é importante todo mundo ter. E eu te perguntei se vocês param para verificar, porque um dos passos desse ciclo de melhoria contínua, que a gente chama, né, é você parar, olhar as métricas que você tem, olhar os resultados e falar assim, tá, eu fiz isso e obtive isso. Como que eu posso melhorar? Tipo, o que eu fiz de errado? Ou o que eu fiz de certo para continuar fazendo? Ou que eu posso melhorar do que eu já tenha feito legal. Exato, porque sempre pode melhorar. A gente assume que nada nunca é perfeito. Então, mesmo se, nossa, tá rodando maravilhosamente bem, a gente continua fazendo esse momento de avaliar, tipo, o que eu tenho que manter? Ah, já que tá tudo rodando bem, eu posso melhorar isso aqui, eu posso melhorar isso aqui, eu posso tentar isso aqui. Então, é sempre essa melhoria contínua que nunca acaba, é um ciclo que não tem fim, é realmente um ciclo mesmo. Eu tenho, e aí, daí fica o convite para os colegas, mas eu fico o convite para os colegas para pensar um pouco sobre o assunto, principalmente as equipes técnicas das escolas. Eu tenho um privilégio muito grande. A instituição onde eu trabalho, ela é uma instituição antenada, é do setor particular de ensino, então, querendo ou não, a gente tem uma estrutura robusta. A gente faz essas pausas, a gente faz reuniões semanais, na verdade. Legal. Então, a gente tem reuniões pedagógicas semanais que a gente reflete todas as questões críticas do que está acontecendo do nosso projeto. Nosso projeto é o aprendizado do estudante, é que ele, com base no que a gente proporciona para ele, que ele consiga atingir o projeto de vida dele. Perfeito, mas desculpa te interromper. Por exemplo, você falou que onde você trabalha é modelo. Pô, acho bem legal essa escola, na verdade, viu? Parece ser bem legal. Existe a possibilidade, o governo dar abertura para que, por exemplo, a forma com que a sua escola trabalha, como ela age com os processos, com as crianças, com os adolescentes, com os futuros líderes do país, como é que vocês estão fazendo? A gente gostaria de aprender para tentar fazer igual aqui em escolas públicas. Esse compartilhamento de informações, de sucesso, existe? A gente, na educação, vale ressaltar também que na educação pública, certamente, vai surgir cases de sucesso. Ah, com certeza. Vai surgir, porque tem muita gente boa espalhada por aí, muita gente boa. Só que tem um problema. Isso que você falou é um problema gigantesco. A gente não replica o sucesso. Infelizmente. Porque é o que tira, teoricamente, é o que traz receita pra escola, né? Porque se você dá a sua receita do sucesso... Não, mas eu também pode ser nesse isso. Eu nem entendo muito mais, eu não entendo muito do assunto, mas assim, eu nem vejo que é isso. Eu vejo que assim, eu não vejo um esforço governamental na direção de replicar aqueles casos de sucesso. Não vejo. A gente pode falar de educação pública, sei lá, no Piauí, no Ceará. Aí acredito que é um problema mais político-social mesmo. Exato, mas a educação é isso, né? Pensar em educação sem pensar em política, sem pensar em aspectos sociais, não é pensar em educação. Então, assim, a gente está pensando nesse quesito porque a gente não replica, de fato. Nós temos casos de sistemas públicos de ensino no total que tem êxito. Sei lá, eu não lembro o número, eu vou dar uma pesquisada. Parece que mas Ceará, né, tem exatamente. Eu não sei o número exato, mas assim, acima de 50% das escolas, da 50 ou acho que é 60 alguma coisa, das 100 melhores escolas do Brasil está no sistema público do Ceará. E aí, como que a gente consegue... ninguém está olhando isso? Eu até lembrei de uma coisa que uma vez você me falou, aí você lembra que até acho que é o dono, o diretor da escola que você trabalha, foi na Coreia, né, do Sul, ver como é que funciona, alguma coisa assim. Ele faz algumas... ele viaja um pouco, viaja bastante o mundo, vendo como funcionam os sistemas de ensino no mundo inteiro. Mas eu acho que isso também, acho que proporciona uma visão de educação para a instituição onde eu trabalho que é mais ampla, realmente. Então,
ter visão do que acontece no mundo é importantíssimo para você fazer da melhor maneira aquilo que está alinhado com a sociedade moderna, a sociedade tecnológica, está alinhado a tudo isso. Então, E o nosso cérebro está programado para isso, né? Porque, como eu falei, o cérebro está programado para ter certeza, para ter segurança. Então, quando a gente vê que, nossa, funcionou ali, então você já fica mais seguro para aplicar, né? Exato, mas mesmo que tenha funcionado lá ou cá, pode ser que não funcione aqui. E tudo bem. E tudo bem, exato. Entendeu? E tudo bem. mas eu acho que entra vocês, né? Porque aí entra vocês e pesadamente, porque você fazer a leitura, a equipe de vocês, fazer a leitura do que está naquele ambiente escolar, naquele ambiente corporativo, porque uma escola também é uma empresa, principalmente do setor privado, então ela cumpre o papel social, mas ela é uma empresa, então Sim. você tem que pensar na estrutura, você tem que ter alguém que tem esse olhar. E aí acho que entra vocês com muita força nesse quesito. E tem outra coisa também, que eu acho que é importantíssimo, principalmente para aquelas escolas que adotam um material didático específico de um sistema de ensino. Então nós temos vários sistemas de ensino, nós temos o sistema de ensino Uno, da editora Moderna, nós temos o sistema SAS, nós temos uma infinidade aí de materiais didáticos, que são cursos preparados por pessoas que estão na vanguarda das mudanças do currículo, por exemplo, ou elas que estão decidindo, as empresas que trabalham com produção de material didático, que estão colocando essa visão de mundo nas escolas também. Por quê? Como eu falei, o itinerário formativo está alinhado a esse quesito das ciências da natureza. Mas quem vai fazer o material didático? Porque tem que ter um material de apoio. Sim. Quem vai produzir esse material? As pessoas são fundamentais. Essas empresas, e aí também eu acho que elas também têm que ter em mente isso, que é justamente pensar na educação, pensando nesse processo, porque pensa comigo, eles estão produzindo material didático. Esse material didático não vai ser perfeito de cara. Esse material didático, ele tem que ser, inicialmente, ele tem que ter uma abertura grande de modificação do professor. Ele tem que ouvir o professor periodicamente, porque senão vai ser um material ruim, fato. Porque não está adaptado à minha realidade. Então as empresas que trabalham com produção de material didático têm que ficar muito atentas a isso. Porque eu vejo... exatamente, é um período de 1 ano para você ter uma visita, para o cara chegar para você e falar assim, e aí, o que foi bom? Eu acho que tem que acontecer isso, já acontece em alguns momentos e isso é importante, mas eu acho que não pode demorar tanto. E hoje em dia tá tudo muito veloz, né? A mudança tá assim. Exato, por isso que a gente tem que acompanhar essas mudanças, acho que não tem outra forma. Enfim, eu acho que a gente conseguiu nesse tempo exemplificar bastante, acho que qual é a relação do que a gente faz com o que o Josevaldo faz. Eu acho que qualquer pessoa que sentar aqui desse lado, qualquer convidado, acho que a gente vai encontrar essa relação, porque realmente é uma coisa da vida. Sim. Então eu queria agradecer, professor, pelas palavras. Foi uma conversa bem legal, acho que a gente aprendeu bastante. Né? E aí, pessoal, vocês vão encontrar os links das nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Tem o site também, os nossos contatos, tudo. Esse foi um primeiro programa que a gente fez aqui com o professor, mas a gente espera fazer mais. E é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, professor. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado.